Olá, muito boa noite para você. O Tribunal de Contas do Estado decidiu hoje, por unanimidade, restringir os gastos do governador interino Davi Almeida. Custos prioritários vão ser resguardados, mas o Executivo Estadual não pode fazer novas dívidas ou firmar novos contratos. O pagamento do abono salarial aos professores também está mantido. Logo após a abertura da sessão do Pleno nesta quarta-feira no Tribunal de Contas do Estado, o presidente da Corte, Ari Moutinho Júnior, deu 15 minutos para o Procurador-Geral do Estado dar explicações sobre as finanças da administração do governador interino Davi Almeida. Tadeu de Souza pediu que o tribunal não aceitasse o pedido do Ministério Público de Contas em bloquear os gastos, o que pode prejudicar a prestação dos serviços públicos. Paralisar serviços públicos, paralisar execução de políticas públicas. Novamente, faço menção para funcionários públicos. Depois, Arnóbio Bezerra, secretário de Fazenda do Estado, apresentou ao colegiado as planilhas orçamentárias e comparou os gastos do governo passado com o atual. Ele ressaltou que Davi Almeida gastou 4,86% a menos do que José Melo gastou no ano passado, no período de 10 de maio a 28 de agosto, 3 bilhões e 850 milhões de reais. Por unanimidade, o colegiado decidiu em manter a receita do governo até o fim do mandato dele. Porém, operações de processos administrativos e contratos licitatórios estão suspensos. Medidas de urgências da saúde e segurança podem ser feitas, desde que o TCE seja comunicado com 15 dias de antecedência. A medida cautelar tem caráter imediato e deve ser cumprida pelo governador interino Davi Almeida, mas ele tem um prazo de 15 dias para se manifestar junto ao Tribunal de Contas do Estado. Existem zelos a ser tomado que toda a população espera. Então, esses critérios impedem processos licitatórios, dispensa de licitações e um zelo, um acompanhamento diário, passo a passo, hora a hora, por parte da Corte de Contas. O governo, ele é ágil, o governo tem que estar presente, o governo tem que cuidar da questão do sistema prisional, da questão da saúde, da questão da educação. Um governo de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes como Manaus, de um estado de 3 milhões de habitantes, um estado continental, não pode ficar engessado, tem que estar atuante, mas dentro dos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Ministério Público de Contas entendeu que a decisão do TCE foi conciliatória. Não há demonstração ao chefe do Executivo para que ele paralise, para que ele evite pagamentos, nada disso. O período em que o atual chefe do Executivo está à frente não foi suficiente para ele implementar projetos de governo, para ele fazer novas contratações. Ele apenas deu execução a contratos administrativos que estavam previstos na Lei Orçamentária de 2016, que estavam previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no próprio Plano Plurianual. Portanto, se for fazer um levantamento, não há contrato novo do período em que o atual chefe do Executivo ficou de forma provisória. O secretário da Cefaz se resguardou e não falou com a imprensa. Ele deve se reunir com o governo para discutir o que foi decidido hoje. Manaus cedia desde a última segunda-feira um encontro entre militares de vários países que devem participar do Amazon Log 2017, um exercício de ajuda humanitária internacional e que conta com a iniciativa do Exército Brasileiro. Os militares traçaram os planos de ação que serão desenvolvidos durante o exercício de logística militar integrada na região fronteiriça da Amazônia. Com o nome Amazon Log 2017, o objetivo é reunir as Forças Armadas de diversos países para apoiarem efetivos civis e militares em regiões remotas e desassistidas na América do Sul. O Amazon Log vai contar com a participação de militares de 16 países como observadores, a fim de atuar em operações ambientais e de ajuda humanitária. Nós vamos concentrar tropas de Brasil, Peru e Colômbia e meios logísticos dos 3 países e mais dos Estados Unidos, com o objetivo de aumentar a nossa interoperabilidade, a nossa confiança mútua, realizando uma operação onde nós vamos nos adestrar na execução de atividades logísticas voltadas para a assistência à população. O ajuste de planejamento começou no dia 28 deste mês e vai terminar no dia 1º de setembro.
De 26 a 28 de setembro vai acontecer o Simpósio de Logística Humanitária. Já o exercício logístico vai ocorrer de 6 a 13 de novembro deste ano, na fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, com instalação de uma base logística multinacional integrada no município amazonense de Tabatinga. Não somente que eles entendam, mas principalmente que eles tragam também as suas experiências de outros lugares para que nós possamos compartilhar. A escolha de Tabatinga foi justamente pela dificuldade de acesso, pela carência de infraestrutura. Justamente por isso que nós escolhemos esse lugar. O efetivo das ações conta com o apoio de forças militares de outros países. Uma grande oportunidade de colaborar e trocar experiências com as forças armadas brasileiras, peruanas, colombianas também, assim como com as agências federais y estatais do Brasil. La Fuerza Aérea Colombiana va a traer una aeronave de transporte para realizar misiones de evacuación, transporte de personal, de acuerdo a la planeación del ejercicio. Esta es una excelente oportunidad para que nuestros ejércitos, nuestras Fuerzas Armadas, participen ante uma ameaça que é similar a los três países. O Amazonlog também conta com a parceria de agências. O objetivo é a integração entre os órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, com a atuação nas ações de resposta na área de fronteira. Na remoção de possíveis vítimas, situação de algum, incidente médico. A ideia é exatamente essa, dar as condições para o pleno funcionamento do aeroporto nessa missão. O deputado estadual Belarmino Lins prestou depoimento agora à tarde na Justiça Federal do Amazonas. Belarmino foi a última testemunha de defesa dos réus da Operação Maus Caminhos a ser ouvido neste processo. O deputado Belarmino Lins chegou na sede da Justiça Federal por volta das 3 horas da tarde. O deputado é uma das testemunhas de defesa de Priscila Marcolino Coutinho e do médico Mohamed Mustafa, ambos acusados de desviar verbas públicas da saúde do Amazonas através de contratos fraudulentos. O depoimento do deputado Belarmino Lins durou cerca de 8 minutos. Ao juízo, o deputado Belarmino Lins explicou como funcionam os trâmites de um projeto de lei quando apresentado na Assembleia Legislativa do Amazonas. O depoimento do deputado Belarmino Lins tenta esclarecer um dos pontos da denúncia do Ministério Público Federal, que diz que o Instituto Novos Caminhos teria sido beneficiado com a aprovação de um projeto de lei em caráter de urgência. Belarmino Lins foi a última testemunha de defesa a ser ouvida pela Justiça Federal do Amazonas. Então, por isso, a necessidade de nós ouvirmos tanto o deputado Josué quanto agora o Belarmino Lins, para que eles pudessem demonstrar como o Belarmino Lins conseguiu fazê-lo, de que, na verdade, não há que se falar em prazo exíguo, jamais houve essa situação, porque quando você tem uma votação de urgência, isso é feito em um prazo máximo de 72 horas. E o projeto de lei foi votado em 23 dias. Então, todo um trâmite, todo um processo natural, normal, dentro do que é cabível. A Justiça já ouviu todas as testemunhas de acusação e defesa do caso da Operação Maus Caminhos. A próxima fase do processo é ouvir os 5 réus, entre eles o médico Mohamed Mustafa. As audiências de instrução ainda não têm data marcada. E depois de ter o valor da fiança reduzido, o médico Mohamed foi liberado agora à tarde da prisão. Ele estava na detenção do Comando de Policiamento Especializado da PM, localizado na zona centro-oeste de Manaus. A advogada Priscila Marcolino também já foi liberada da prisão. Quem passeia com frequência pelo complexo turístico da Ponta Negra em Manaus já deve ter percebido o patrulhamento de policiais militares com o uso de bicicletas. É o chamado ciclopatrulhamento, que vai chegar também ao centro da cidade.
A Polícia Militar reforça que a ideia do ciclopatrulhamento no centro de Manaus, assim como já funciona na Ponta Negra, é aumentar a sensação de segurança de quem circula no local. É um policiamento que atua desde 5 horas da manhã, quando as pessoas vão praticar atividade física, e fica até as 23 horas. A redução quase a zero, realmente, de furtos e roubos naquela região. Aqui no centro também, nos principais pontos turísticos e comerciais, esse patrulhamento vai estar com cartão programa, né? Ele vai estar aqui na Praça da Polícia, nas principais áreas onde existe o calçadão, nas áreas comerciais, junto ao Teatro Amazonas também. O investimento do governo do estado foi de R$150 mil por meio do Fundo de Promoção Social, que doou ainda kits de proteção e o fardamento dos militares. O projeto contou com uma iniciativa público-privada com a doação de 50 bicicletas. Nós buscamos empresas que pudessem nos ajudar, e a Caloi de pronto se prontificou em aumentar. Já tinha feito uma doação de 10 bicicletas para o projeto piloto e ampliando para 50 nesse primeiro momento. E hoje é o lançamento. Então, junto com o Cosme e Damião, mais o patrulhamento das patrulhas motorizadas, moto e veículos. A Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que existe a possibilidade do projeto ser expandido para outras regiões da cidade. Juntamente com a Polícia Militar, com o Fundo de Promoção Social, verificando qual será o próximo ponto da cidade que receberá esse que é um exemplo de policiamento comunitário de proximidade. Os policiais estarão muito próximos dos usuários. A previsão é de que os militares comecem a atuar no centro de Manaus a partir de setembro. A nova polícia de bicicletas foi um projeto de iniciativa deste policial. Essa é a finalidade, né? Utilizar a bicicleta como forma de aproximação com a sociedade. Dessa forma a gente consegue interagir mais com a população, entendeu? Porque é diferente, principalmente as crianças que adoram, porque é algo que está bem próximo delas. Então elas dizem, poxa, bicicleta, o policial, acham muito interessante e perguntam, ficam curiosas, perguntam como é. Isso até desperta a vontade neles de também querer ser um policial ciclista. O uso de medicamentos anticoncepcionais ainda geram muitas dúvidas na vida das mulheres. Em alguns casos, podem trazer sérios problemas. Por isso, é importante manter o acompanhamento médico para evitar os riscos e conhecer outros métodos contraceptivos. O uso de anticoncepcionais assusta muitas mulheres. É que, em alguns casos, o uso contínuo pode trazer reações adversas à saúde. Segundo essa ginecologista, a paciente que se medicar sem o acompanhamento médico pode sofrer riscos de doenças, como a trombose. Avalia toda uma história pregressa sobre história de câncer, de trombose na família, história pessoal de câncer, o estilo de vida, se a mulher fuma, se ela tem bebe em excesso. Então tudo isso é avaliado. E de acordo com a avaliação, com o estilo de vida dela, com a rotina de vida, a gente insere um anticoncepcional que a gente tenha certeza que ela vai se adaptar. É que todo tipo de hormônio, quando ingeridos, podem causar alguma reação, dependendo de pessoa para pessoa. Mas com o avanço científico, os contraceptivos deixaram de ser tão perigosos, pela grande quantidade de hormônios que tinham antes. Hoje, as doses são mínimas. Há muito tempo atrás, há em torno de 60 anos atrás, que foi lançada a pílula, que foi o primeiro método anticoncepcional hormonal a ser lançado. E a pílula naquela época era uma pílula de alta dosagem hormonal, em torno de 10 vezes a mais do que uma pílula de hoje em dia. Hoje em dia a pílula ela tem uma quantidade de hormônio muito pequena, que na maioria das vezes causa muito mais benefícios do que malefícios para a mulher. Essa estudante de 23 anos começou a usar pílula anticoncepcional quando iniciou sua vida sexual. 2 anos depois, ela sofreu um AVC e teve trombose no cérebro. Segundo o diagnóstico dos médicos, o contraceptivo que ela tomava foi o causador da reação. Fiz todo tipo de exame, não dava nada, não constatava nada e foi decretado que o que aconteceu comigo foi devido ao anticoncepcional. E hoje você está tomando remédios para controlar a convulsão? Exatamente. Tomo oxcarbazepina de 300 miligramas hoje em dia, já foi reduzido bastante, antes era de 600. E tenho que tomar todo santo dia para evitar, não convulsionar, não ter nada do tipo. É que ela não pode utilizar nenhum tipo de hormônio. E para continuar a vida sexual sem preocupações, ela teve que aderir a um método contraceptivo que é livre de hormônio, o DIU de cobre, um objeto em formato de T,
que é inserido no útero para atuar como contraceptivo. O meio preventivo que eu também posso utilizar é o DIU de cobre, porque eu não posso utilizar nada que contém hormônio. Então eu conversei com o meu ginecologista, a gente fez exames, ele me falou sobre os benefícios do DIU, eu utilizei e até hoje está aqui, está tudo certo. Para quem não tem contraindicações no uso de hormônios, já existem algumas novidades para quem nunca se adaptou às pílulas. Um deles é esse chip de implante de anticoncepcional subcutâneo, que geralmente é inserido no braço. Esse novo método contraceptivo tem menos hormônios em comparação a outros anticoncepcionais, por isso causa menos efeitos colaterais. O etonogestrel, progesterona dele, que diariamente libera uma quantidade de hormônio que faça a inibição da ovulação para poder evitar filho. Essa empresária, mãe e dona de casa viu nesse aparelho um ótimo aliado para se ver livre da preocupação de engravidar novamente e ainda deixar de lembrar de tomar contraceptivos todo mês. Sou uma mulher moderna, eu trabalho fora de casa, eu tenho uma vida muito ativa e cuidar de filho dá trabalho quando nós cuidamos mesmo, não delegamos as funções, né? E no momento eu quis investir um pouco na minha carreira e não que eu vou esquecer os meus filhos, mas não tinha tempo para um bebê recém-nascido. O aparelho é programado para liberar uma dose pequena de hormônio na corrente sanguínea da paciente e dura até 3 anos. O método ainda promete regular a TPM e cortar a menstruação. Em relação à menstruação, diminuiu muito, muito. Depois que eu tive meu segundo filho, eu tive uma menstruação muito forte. E quando eu coloquei o implante, diminuiu. Diminuiu, tipo assim, 80% mesmo. Agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica encoberto com chuva fraca. As temperaturas variam entre 28 e 33 graus. Em Boa Vista do Ramos, a previsão é de sol entre nuvens, com mínima de 27 e a máxima de 35 graus. No município de Alvarães, o tempo fica encoberto com pouca chuva, mínima de 27 e a máxima 34 graus. E em Caapiranga, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 32 graus. A CBF confirmou nesta terça-feira que um dos treinos que a seleção brasileira de futebol vai fazer aqui em Manaus, antes de embarcar para a Colômbia, vai ser aberto ao público. 35 mil bilhetes começam a ser trocados amanhã por 1 quilo de alimento não perecível. A seleção brasileira vai desembarcar em Manaus no fim da noite desta sexta-feira, dia 1º de setembro. E no dia seguinte, a equipe do técnico Tite entra em campo na Arena da Amazônia para fazer o primeiro treino em Manaus, com os portões abertos para 35 mil torcedores. O treino começa às 4 horas, mas os torcedores que quiserem acompanhar vão ter que fazer a troca do ingresso por 1 quilo de alimento não perecível. Essa troca começa amanhã na bilheteria do ginásio poliesportivo do Amazonas, antigo Amadeu Teixeira, das 10 da manhã às 6 horas da tarde. Cada torcedor vai poder adquirir até 5 ingressos. No domingo, a seleção tem treino fechado. Neymar, Gabriel Jesus e companhia, na preparação para o jogo contra a Colômbia, válido pela 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. A partida contra a Colômbia vai ser realizada no dia 5 de setembro, na cidade de Barranquilla. Você vai ver agora um exemplo de solidariedade. Um jovem músico decidiu que, além de encantar os espectadores pelos palcos da noite, iria também se dedicar a levar esperança por meio da arte para pacientes internados em hospitais públicos do Brasil. O trabalho voluntário começou em Brasília e hoje pela manhã ele passou pelo Hemoan, aqui na capital. A música é como se fosse uma terapia para o coração. E foi com esse intuito de levar uma dose de esperança que esse cantor veio para Manaus. Quando a gente toca uma música que faz parte da vida da pessoa, a gente consegue acessar instantaneamente. E a ideia do remédio musical é esse, é acessar a pessoa para ela relaxar, para ela pensar na letra da música, na melodia. E assim a música acaba virando um remédio. O Alan faz parte de um projeto que foi criado em Brasília, o Remédio Musical,
que leva música e alegria para pacientes e instituições hospitalares, fundações e ONGs. Ele já passou por 16 estados e pretende visitar todos os cantos do Brasil. A gente tem uma meta de fazer os 27 estados. Aqui agora a gente está completando a última região, que é a região norte. Estou muito feliz, estou amando estar aqui. Hoje pela manhã, ele esteve na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o Hemoam. Ao se depararem com um ambiente descontraído, com som ambiente, eles relaxam, eles gostam e até sugerem músicas, né? Não querem mais que o cantor vá embora. Então, certamente faz uma diferença muito grande introduzir a música nesses ambientes. E teve gente que cantou junto, com um sorriso de alegria no rosto. É ótimo, é um momento de distração, é um momento que a pessoa nem sente que está com dor, né? Porque é uma distração, é ótimo. Amigos para Bela iniciativa. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã às 7 horas da noite.